Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol, pede de vocês da BB281. E na aula prática de dosagem de proteínas, a gente vai utilizar o método de Bradford para dosar a quantidade de proteínas daquela amostra que a gente eluiu em uma das fases da cromatografia. Ou seja, nessa fração contém a nossa proteína de interesse do lisado do cupim. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, vai ser uma diluição seriada, onde a gente vai conseguir as concentrações para conseguir montar a nossa curva padrão. Então, vamos partir do pressuposto que a gente está saindo de uma concentração inicial da proteína, de uma solução da proteína BSA, a proteína albumina bovina, a uma concentração de 1 micrograma por microlitro. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar 500 microlitros dessa solução e vai adicionar num novo tubo. Além disso, a gente vai adicionar também 500 microlitros de água. Isso vai fazer com que a nossa concentração inicial ela caia na metade. Então, esse novo tubo, a concentração vai ser de 0,5 microgramas por microlitro. A gente vai fazer esse processo mais uma vez, então a gente vai pegar 500 microlitros do tubo de 0,5 e vai adicionar num novo Eppendorf, mais uma vez adicionar mais 500 microlitros de água e a gente vai chegar a uma solução de 0,25 microgramas por microlitro. Esse processo a gente pode repetir ele várias vezes até a gente chegar à concentração que a gente deseja. Então, a gente pegou mais 500 microlitros, chegou na concentração de 0,125 e, finalmente, o nosso último tubo, a gente pegou 500 microlitros da de 0,125, adicionou mais 500 microlitros de água e a gente obteve, então, uma concentração final de 0,0625. E essas soluções, então, elas, como a gente conversou lá na aula teórica, elas vão ser as chamadas soluções padrão. E vão ser com essas soluções que a gente vai conseguir montar a nossa curva padrão, que vai ser essencial para fazer o nosso método de Bradford. Essa diluição seriada foi exatamente o que a gente fez na prática para montar as nossas soluções padrão. A gente partiu de uma solução de BSA de 1 micrograma por microlitro e a gente foi realizando a diluição até chegar a uma solução na concentração de 0,0625. Agora, com as soluções padrão prontas, a gente vai adicionar o corante e realizar a leitura da nossa absorbância em um espectrofotômetro. Como a gente falou na aula teórica, a gente precisa ter um recipiente adequado para a leitura das amostras. No nosso caso, a gente vai realizar a leitura em uma placa de ELISA, que permite com que a gente use um volume muito baixo da nossa amostra de interesse. Isso é muito importante porque, na prática, muitas vezes a nossa amostra ela é preciosa. Ou seja, a gente tem muito pouco dela, ela pode ser rara. E além disso, essa amostra ela vai ser destinada a um outro experimento. Então a gente vai querer utilizar o mínimo possível dela na hora de fazer a dosagem de proteínas. Um ponto importante ao se fazer a curva padrão é que as concentrações das nossas soluções padrão, elas devem diminuir até a gente ter um branco. Ou seja, um tubo que não vai ter proteína, ele vai ter só água. Esse tubo ele é muito importante, porque o valor de absorbância obtido pela leitura do branco, ele precisa ser subtraído de todos os valores de absorbância da curva padrão, inclusive da nossa amostra de interesse. Então, não esqueçam de, antes de fazer a curva padrão no Excel, vocês precisam subtrair o branco de cada valor de absorbância obtido, inclusive da amostra de interesse. Agora a gente vai começar a montar a nossa placa e cada ponto da nossa curva, ou seja, cada concentração, foi pipetada na placa de ELISA em ordem decrescente de concentração até chegar no branco e depois a nossa amostra. A gente adicionou 10 microlitros em cada tubo e depois a gente adicionou o nosso corante. Esse aqui são as cores do corante do Comace, que vai do vermelho amarronzado para o azul. O que acontece é que a ligação da proteína ao corante vai provocar o deslocamento do equilíbrio do corante para a forma aniônica, que vai absorver fortemente em 595 nanômetros. Foi adicionado em cada pocinho 200 microlitros do nosso corante, e aí ao final desse processo nós fomos fazer a leitura em um espectrofotômetro.
O espectrofotômetro, ele está conectado a um computador, o que permite com que a gente obtenha, ao final, uma tabela com os valores das absorbâncias. E a partir desses valores, a gente vai calcular a curva padrão e, finalmente, descobrir a concentração da nossa amostra desconhecida. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula prática de dosagem de proteínas. Espero que lá em janeiro a gente possa estar fazendo ela novamente, só que pessoalmente, né, presencialmente. E como atividade, a gente vai deixar uma tabela com os valores de absorbância e a partir dessa tabela vocês deverão calcular a curva padrão e a concentração da nossa amostra de interesse.